Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa conexão fascinante, a do nosso trabalho com o nosso cérebro. Tudo isso com base num material incrível do professor Marcos Freitas. E antes da gente começar de vez, já sabe, né? Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo e, claro, deixar aquele joinha. Isso ajuda demais o algoritmo a levar esse conhecimento para muito mais gente. Vamos começar com uma ideia que é, bem, impactante. Pensa um pouco nisso. Cada relatório que você escreve, cada reunião que participa, cada pequena tarefa, tudo isso está literalmente, neste exato momento, reesculpindo a estrutura física do seu cérebro. Essa é a ideia central que a gente vai explorar hoje. Para a gente entender essa história a fundo, nossa jornada vai ser dividida em 5 partes, tá? Primeiro, vamos ver como o trabalho de fato molda o cérebro. Depois, a gente analisa o preço do estresse crônico, entende como as nossas emoções são construídas nesse meio, como a gente pode redesenhar o trabalho para melhor e, por fim, por que o cérebro deveria ser visto como a nossa infraestrutura mais importante. Ok, para a gente mergulhar de cabeça nisso, a primeira coisa é abandonar aquela velha ideia de que o cérebro é uma coisa fixa, que não muda. A gente vai usar os estudos do grande neurocientista Miguel Nicolelis para entender como, na verdade, ele é uma massa em constante, mas constante mesmo, transformação. A chave para sacar isso está no conceito de circuitos cerebrais. O que o Nicolelis mostra é que o cérebro não funciona com neurônios agindo sozinhos, cada um por si. Pelo contrário, é mais como uma orquestra gigantesca, com redes de milhões de células nervosas que se ativam de forma super coordenada para fazer qualquer coisa. E é aqui que a conexão com o trabalho fica cristalina. Cada atividade que a gente faz na nossa profissão, não importa qual seja, funciona como um treinamento intensivo para esses circuitos. Escrever, programar, gerenciar uma equipe, tudo isso, dia após dia, vai fortalecendo e refinando certas conexões neurais. É um treino constante. E o Nicolelis vai ainda mais longe. Ele propõe um conceito muito legal chamado brainets, que seriam redes de cérebros conectados. Pensa numa equipe de trabalho. O jeito que essa equipe se organiza, como as pessoas interagem, tudo isso funciona como uma espécie de arquitetura que pode ou liberar ou simplesmente sufocar a criatividade e o conhecimento de todo mundo junto. Certo. Agora vamos olhar para o outro lado da moeda. Como é que esse processo de moldar o cérebro pode dar muito errado? Bom, é o que acontece quando o ambiente de trabalho vira uma fonte constante de pressão. O cérebro até se adapta, mas essa adaptação nem sempre é boa. O nome técnico por trás disso tudo é neuroplasticidade. Essa capacidade simplesmente incrível que o cérebro tem de se reorganizar com base nas experiências. Só que, e esse é o pulo do gato, a plasticidade é uma via de mão dupla. Ela tanto pode construir coisas incríveis, quanto pode destruir. Ambientes com aquela demanda altíssima, pouquíssimo controle sobre o que se faz e baixo apoio social são um gatilho perfeito para essa plasticidade negativa. O estresse crônico contínuo causa alterações físicas mesmo em áreas vitais do cérebro. E o resultado prático disso? Dificuldade de memória, de foco e uma queda brutal na capacidade de tomar boas decisões. E esse desgaste todo tem nome, viu? É a carga alostática, um conceito criado pelo cientista Bruce McEwen. É basicamente o preço biológico que o nosso corpo e o nosso cérebro pagam por ficarem em estado de alerta o tempo todo. É um desgaste que vai se acumulando e as consequências são bem sérias. Olha, e essa comparação aqui é perfeita para a gente entender a diferença. A alostase é o processo saudável, sabe? O corpo se adapta a um desafio e depois volta ao normal. Já a carga alostática é o que acontece quando esse sistema de adaptação simplesmente não desliga nunca. O resultado? Esgotamento, cansaço crônico e, lá na frente, um risco bem maior de desenvolver doenças. Isso tudo leva a gente para um ponto que é fundamental. A nossa experiência de estresse, e na verdade de qualquer outra emoção, não é uma coisa passiva, é algo que o nosso cérebro constrói ativamente. E quem mostra isso pra gente é a pesquisadora Lisa Feldman Barrett. A teoria da Lisa Feldman Barrett basicamente vira de cabeça para baixo o que a gente achava que sabia sobre sentimentos. Emoções como medo, ansiedade, elas não são reações automáticas, tipo apertar um botão. Elas são, na verdade, previsões que o cérebro faz usando as nossas memórias e o que está acontecendo agora para construir a nossa realidade emocional. E como funciona essa construção? É mais ou menos assim. Primeiro, o cérebro dá uma fuçada no seu arquivo de experiências passadas. Depois, ele analisa o contexto, o que está rolando agora.
Com base nisso tudo, ele faz uma previsão, uma aposta sobre o que fazer. E o resultado dessa previsão é a emoção que a gente sente. E se a gente aplicar isso ao trabalho, a coisa fica muito clara. Um ambiente imprevisível, sem reconhecimento, ensina o cérebro a prever o quê? Ameaça, o tempo todo. Isso gera desgaste. Do outro lado, um ambiente com autonomia, com feedback claro, treina o cérebro para prever segurança. O resultado? Equilíbrio e um desempenho muito melhor. Então, beleza. Armados com todo esse conhecimento, como é que a gente sai da teoria e vai para a prática? Se o trabalho de fato molda o cérebro, a grande pergunta é: como é que a gente pode desenhar trabalhos que moldem o cérebro para melhor? Pensa nisso aqui. As políticas de uma empresa, como ela lida com a jornada de trabalho, a cultura de feedback, as pausas. Isso não é só regra burocrática. Elas funcionam como verdadeiras intervenções plásticas. Ou seja, são ferramentas capazes de proteger e de fortalecer o cérebro da equipe. E essas intervenções são super concretas, viu? A gente está falando de gerenciar a carga horária para ninguém se sobrecarregar, de incentivar pausas de verdade, de construir laços de apoio entre as pessoas, de dar mais autonomia e, o que é fundamental, criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para falar, para errar, para serem elas mesmas. Bom, agora vamos amarrar todas essas pontas para a gente chegar na nossa grande conclusão. O que fica claro é que o jeito que o trabalho é organizado tem consequências que vão muito, mas muito além da produtividade ou do lucro. O desenho do trabalho é um fator neurobiológico e de saúde pública. E isso muda tudo. A discussão não é só sobre economia. É sobre o impacto direto que o trabalho tem na saúde física e mental de toda a população. E essa citação captura a essência de tudo que a gente conversou de um jeito perfeito. A gente precisa preservar o cérebro humano como principal infraestrutura da sociedade contemporânea. Numa economia baseada em conhecimento, em criatividade, não existe nada mais valioso. Ele é a base de todo o resto. E com isso, a gente encerra com uma reflexão, uma provocação. Olhando para o seu ambiente de trabalho, para as práticas, para a cultura, a pergunta que fica é: o cérebro está sendo realmente tratado como o recurso mais precioso que ele é? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia